isso aí, estamos de volta com o nosso Debates de Opiniões, aqui pelo www.radiosantosabel.com.br. Criolo, que bloco é esse? É isso aí. Vamos ver quem é que chegou lá na nossa live. O Tim Maia, o Lota, a Rosária Barcelos, o Sérgio Vieira, o Jorge Bonifácio, a Aninha, todo mundo aí na nossa live, obrigado aí pela espiadinha. O Manezinho Santos também chegou aí junto na nossa live. Mais uma notícia aqui no nosso programa Debates de Opiniões. Ele vai ao ar todos os sábados das 10 ao meio-dia e já chegamos aí na primeira hora do programa. Mais informação. Mesmo para beneficiar os mais riscos, Bolsonaro é desautorizado. Tá? Governo desautoriza Bolsonaro sobre alta do IOF e redução do imposto de renda. Assim como em 1964, estamos em uma ditadura a partir desse mês, né? A partir do empossamento, aí, da posse de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, 30 anos, esteve no Legislativo. Criou a sua família através da política. Todos os seus filhos estão na política e no Legislativo. Da Câmara de Vereadores, passando pela Assembleia, até a Presidência da República. Todos eles, todos os filhos e aqueles que não estão diretamente envolvidos na política partidária. Então, por isso, Bolsonaro é um político partidário, sim, ideológico, profundamente ideológico, de extrema direita, fascista, né, com os ingredientes que essas ideologias trazem junto. Então, o movimento militar de 2018, esse movimento a gente tem que prestar muito bem atenção, que é a outra parte, a parte que dá a tutela, né, do poder bélico para Bolsonaro aplicar, caso ele consiga acertar os ponteiros com a sua equipe econômica, as maldades e a entrega do país. Né? Aquilo que os milicos não conseguiram entregar em 20 anos de ditadura, eles pretendem agora concluir. Então, esse mês começou, né, a ditadura e do movimento militar de 2018. Hoje parece estar claro que começou a se articular a partir de 2014 e está em andamento um movimento militar no Brasil, ou pelo menos um conjunto de movimentações. Não para dar golpe de Estado como em 64 ou em 68, e sim para controlar o poder das vias legais, eleitorais. O caráter desse movimento, ou desses movimentos que são articulados, é iliberal, né? No sentido político do termo. É uma movimentação que não aceita um dos princípios básicos da democracia liberal, que o papel político dos militares em regime democrático deve ser nenhum. Este é o papel básico de um milico na democracia legal, na democracia honesta, não nessa falsa democracia que passamos a viver. E eu quero antecipar um ano nesse golpe. Em 2013, esse golpe começou a ser gestado. E que
não aceita que os militares devam estar subordinados ao poder civil, né? Os milicos não querem que um presidente civil dirija os seus destinos. Quando perguntado se os militares pretendiam voltar ao poder, o general Mourão, o novo vice-presidente, já estava com a resposta na ponta da língua. Sim, podem voltar pelo voto. Por que não? Com efeito, pegando uma carona na candidatura Bolsonaro e no projeto populista autoritário bolsonarista, os militares praticamente ocupam o núcleo duro do novo governo brasileiro e transformaram o Palácio do Planalto literalmente numa casa militar. Registra-se que em nenhum país democrático do mundo, em qualquer lugar ou época da história, é ou foi tão grande a presença de militares no governo. Não é exagero mesmo. Temos hoje o capitão Bolsonaro na presidência, o general Hamilton Mourão na vice-presidência, que almeja ter atribuições de coordenação de governo. O general Azevedo e Silva no Ministério da Defesa, o general Augusto Heleno no Gabinete da Segurança Institucional, o general Carlos Alberto dos Santos Cruz na Secretaria de Governo, o capitão Wagner Rosário na Controladoria Geral da República, o capitão Tarcísio Freitas ou Freiras no Ministério da Infraestrutura, o almirante Bento Albuquerque no Ministério das Minas e Energias, o tenente-coronel Marcos Pontes no Ministério da Ciência e Tecnologia. Esta quantidade exagerada de militares no topo do governo nunca foi vista em nenhuma democracia. E aqui eu abro um parêntese. Você acha que o Sérgio Moro vai mandar a Polícia Federal investigar qualquer um desses milicos? Os seus atos administrativos irão ser acompanhados pelo COAF, por exemplo? Ou pela própria Controladoria Geral da União? Vou repetir, Controladoria Geral da União? Será que o capitão Tarcísio Freiras vai fazer isto? Ou o capitão Wagner Rosário, que é o chefe da CGU, irá fiscalizar seus pares nos seus atos administrativos, nas suas licitações? Esta pergunta, quero ver quem é que responde. Sérgio Moro vai ser o justiceiro? É isto? Ele vai fiscalizar esse monte de milico? Não vai fiscalizar nada. Essa gente vai estar aí e vai dar de mão grande. Essa quantidade exagerada de militares no topo do governo nunca foi vista em nenhuma democracia. Restaram no Planalto praticamente apenas 2 civis no primeiro escalão. O número de militares em cargos de segundo escalão ainda está sendo levantado, mas já temos importantes nomes. O do Major Paulo Nunes na chefia de gabinete da presidência, o general Guilherme Teófilo na Secretaria Nacional de Segurança Pública, o general Maynard Santa Rosa no Programa de Parceria de Investimentos, o general Marco Antônio Vieira para comandar os esportes. Ademais, parece óbvio que ocorreram durante os últimos anos muitas articulações da caserna para candidatar militares disfarçados de reservistas. Sim, do ponto de vista de concepção e comportamento, passar para a reserva não significa nada. É um truque para poder assumir um papel político.
que é vedado aos militares da ativa. É o que Bolsonaro anunciou aos quatro ventos, ainda no ano passado, quando já estava em campanha. Os militares vão voltar ao poder pelo voto, o que Mourão apenas repetiu depois, porque eles seriam o único obstáculo ao avanço do comunismo. De novo, a cantilena do comunismo, que é mentira assim como foi em 1964, em 2013, e de 2013 a 2018 também é mentira. E eles seguem nesta mentira. E curiosamente, como lembrou a Elaine Cantainde, né, em artigo no Estadão, abre aspas, para Bolsonaro, as Forças Armadas são obstáculos para quem quer usurpar o poder, mas quem se apossou do poder político e alijou os civis por 20 anos foram elas, as Forças Armadas, disse a jornalista. Muitos militares realmente acham que as Forças Armadas devem ter um papel político e, como são, em geral, analfabetos políticos, no máximo toleram o Estado de Direito. Acham que participar da política é o mesmo que mover uma guerra contra os inimigos da pátria, em alguns casos da família, da religião, da civilização cristã. Ao que tudo indica, pegaram uma carona na candidatura Bolsonaro, fechando os olhos, inclusive, para o seu péssimo histórico militar. Montaram no cavalo que passou encilhado, para dele fazer o seu cavalo de Troia e contrabandear suas ideias hierárquicas e autocráticas para o mundo político. Se tudo isso não expressa um conjunto de articulações políticas dos militares, o que expressa então? Porque podemos afirmar, sem medo de errar, que há um movimento ou uma movimentação militar de 2018. Significativamente, os militares que participam desta movimentação não são os mais alinhados às orientações predominantes nas últimas décadas de neutralidade das Forças Armadas em assuntos políticos. São oficiais que elogiam a ditadura militar, justificam o golpe dentro do golpe em 1968 contra os mais liberais, alegando mentirosamente que o Brasil estava em guerra civil e até desculpam a tortura e glorificam torturadores como o coronel torturador Brilhante Ustra. Ou seja, são o que há de pior na corporação armada. E é incrível a leniência em que são tratados pela chamada classe política, inclusive por setores da imprensa. Se vivêssemos realmente numa democracia liberal e não apenas eleitoral, essas pessoas deveriam permanecer afastadas da cena política. Então, esta é uma conclusão, né, importante. Né? Se você quer ler todo esse artigo, né, leia o artigo de Maria Cristina Fernandes, publicado no jornal O Valor, né? Os valores da farda que votam ao poder. Esse artigo foi publicado no dia 4, né, de janeiro de 2018. Né? É um artigo do ano passado. E você vai entender, né, o que a gente está falando a respeito dessa movimentação aí dos militares, né, que vem se rearticulando desde a eleição de Lula em 2002. Né, e paulatinamente foram criando corpo político, estratégico, né, e de guerra, né, para agora
na eleição de 2018, eleger Bolsonaro como seu cavalo de Troia. A gente vai para mais música e a gente já volta aqui no Debates e Opiniões.